Oi, pessoal, meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. Não deixe de se inscrever no canal do YouTube de Carta Capital para receber notificações de novos vídeos. A gente conversa agora com a grande cantora Izzy Gordon. Obrigado, Izzy. Oh, eu que agradeço. Obrigada a você. Izzy Gordon está se preparando aí para lançar seu 5º álbum solo de estúdio, né? Tem o nome de O Dia Depois do Fim do Mundo. Por que esse título, Izzy? Foi exatamente o que aconteceu. Na verdade, enquanto eu estava gravando, a gente ainda estava no fim do mundo, porque foi em plena pandemia. E nós temos amigos, né, na música em comum, eu e Edu, produtor cultural, meu marido, produtor cultural, empresário, tudo. E nós já havíamos conhecido um pouquinho antes de entrar essa fase, né, de reclusão nossa, né? Nós conhecemos um trabalho que ele fez, Renato Gama, Botica Poesia, e achamos maravilhoso. E eu achava que era isso que precisava, que eu estava precisando na minha carreira. A poesia, como chama, a narrativa, né? Mais black ainda, não só pensar, né, em estilo musical, né? Mas ter essa história da poesia, dessa história nossa, né, que é periférica, né? Apesar de tudo, o negro está na periferia de São Paulo, a maioria, nós em maioria, né? Estávamos imaginando isso e eu tive um convite do Renato para gravar uma música que ele achou legal e ele gostaria que fosse na minha voz, e saímos para gravar, fomos lá para... Ele tem um estúdio já na casa, praticamente na casa dele, né? O Pele Preta, e gravamos essa primeira música, que era do Sérgio Vaz, o nosso poeta, né? E musicada pelo Renato Gama. Daí a gente começou a conversar, eu acho que foi mais a história para a gente se conhecer, né? E como a gente... Sabe aquela coisa, né, de conhecer, vivenciar, né? Lá foi todos de máscara, com todos os cuidados. Eu gravei, fiz uma voz guia com máscara e, poxa, rolou amizade. E aí a gente começou a gravar, e o Renato chegava e falava: eu pensei em tal música, eu pensei em tal música. De repente, ele chegou e falou: gente, nós vamos gravar um álbum. Tem uma poesia aqui do Tita Reis, e música do Tita Reis, que também é artista, né, dessa menina, da produtora. Temos uma música e uma letra, e nós vamos criar um álbum chamado Dia Depois do Fim do Mundo. Que a gente vai criar esse dia, porque a gente vai sobreviver, a gente vai passar por tudo isso juntos, né? Então, a gente nasceu esse disco. Eu falei: jura, vamos embora, né? Inclusive, a gente está pensando que ele seja um vinil também, né? Gravar um álbum, porque hoje não existe mais CD, vamos gravar esse álbum e ele vai ser um vinil, né? Que aí também já entra a história da Tropical Diaspora Records, né? Que é lá da Alemanha, de Berlim. E aí a gente começou e foi assim, foi acontecendo, a gente foi gravando músicas, poesias. Tem muita coisa do feminino, né? São 2 músicas do Sérgio Vaz, poesias do Sérgio Vaz que o Renato musicou, e muita poesia as poetas, né? Elisa Lucinda. Nossa, e foi acontecendo, assim. Eu fico pensando em você porque a sua carreira é muito associada a show. Você faz muito show, né, Izzy? Sim. Conhecida de fazer show. Aqui em São Paulo, o pessoal conhece bastante, você tem uma agenda cheia. Eu imagino como é que você não sofreu aí na pandemia, ter que parar com tudo isso, né? Tanto que eu, do início da minha carreira, eu conheci muitos músicos maravilhosos, né? Pela noite mesmo, que era, inclusive, tem a ver com a história do meu pai, né? Ele é cantor de várias casas muito famosas na noite, né? O Dave Gordon. E eu, quando resolvi cantar, eu saí dando canja. O conselho foi: ouça músicas e saia para cantar, para experimentar, né? E aí com muito tempo depois, eu descobri que isso é troca com o público, né? Troca de energia. E eu só dei o início da minha carreira quando eu fui convidada a fazer um musical com José Posse Neto, que era o Emoções Baratas, que também era um espetáculo de jazz, né?
E aí eu dou início da minha carreira. Eu não dou início que vou cantar e sair andando e incomodando um monte de músico, aprendendo, né? Tudo, aprendi tudo. Por mais que a gente ouça, você vai aprender na prática, né? Em 89, eu inicio a minha carreira artística porque eu passei no musical, Emoções Baratas. E aí, essa troca de público, essa troca com o público, troca com músicos, eu demorei para gravar discos também, né? Mas aí eu iniciei muito, eu fiz muito musicais, muito teatro, graças a Deus. Eu gosto muito do público, eu preciso muito dessa troca, né? Então, eu sofri muito, sim, né? Na pandemia. Me ajustei a conversar, ainda sou um pouco tímida, eu estou aqui com você, sabe, me desafiando, né? Eu acostumei nas lives, né? E eu fiz um primeiro show no Sesc, que foi a estreia desse disco. E aí eu cheguei no Sesc, ainda plena pandemia, todos os cuidados para essa live, passei o som, com máscara, todo cuidado. Quando eu me dei conta, fui no camarim, maquiagem, produção. Quando eu entrei para fazer o show, eu tinha me esquecido que não existia esse público. Esse foi o grande choque. Mais do que estar em casa, né? Até então, né? Eu não moro sozinha, não senti uma certa solidão, tenho família, tudo. Quando eu entrei no palco, que eu vi uma escuridão ali. Eram câmeras, claro, graças a Deus tinha uma equipe, né, bem grandinha, né? E ainda a minha equipe também, né, de trabalho. Meu Deus do céu, esse foi um grande choque. Aí realmente o choque de realidade, né? O que a gente estava passando. Mas eu passei gravando feliz, mas essa troca eu preciso muito, muito, muito no show, da troca e da energia de um público. Agora eu estou muito feliz. Bacana você dizer isso, essa relevância da troca, né? Alguns artistas aqui citaram que isso foi uma falta muito grande durante a pandemia. E como é que você reagiu aí nesse reencontro, né, com o público? Como é que você sentiu essa recepção? O público mudou? Você achou que houve mudança? Como é que você percebeu que o público voltou a te assistir? A volta foi como se eu tivesse comemorando um aniversário. É engraçado, né? Como se eu estivesse nascendo mesmo. E, poxa, a minha vida é cantar, né? Eu gosto muito, eu estou cantando, eu quero saber se tocou mesmo a pessoa, não só o coração, eu quero saber se tocou mesmo, sabe, aquela coisa de vibração, né? E eu senti realmente até uma certa... terminar um show, né? E as pessoas virem me abraçar de uma forma, a partir de agora, né, quando pôde abraçar, ainda comecei a fazer shows, aquela troca de olhar ainda, né, porque ainda nem, né, poderíamos, era muito cuidado ainda, mas senti mesmo a carência, né? Ao mesmo tempo, eu fiquei feliz porque saber da importância da música, né? Da importância do nosso trabalho. Mas o público ele ficou mais emotivo, sim, mais caloroso. Agora, então, que a gente pode abraçar um pouco mais, né? Eu sinto mesmo essa conexão, né? Conexão e, não vou dizer carência, mas eu acho que, vamos dizer, é carência mútua, porque eu preciso e eles precisam também dessa troca, né? Mas mudou muito, mudou mesmo, né? E a gente saber, né? Sentir uma falta e saber o quanto, né? Faz falta, e graças a Deus. Tinha uma hora que a gente imagina, será que a gente vai sair dessa, né? E saber que voltou. Então, realmente, é aquela coisa de celebrar mesmo, de comemorar. Cada show ainda, eu acho, eu comemoro em cada show. Vamos voltar, então, para o Dia Depois do Fim do Mundo, né? O 5º álbum de estúdio de Izzy Gordon. Ela já lançou 3 singles desse trabalho e a última composição, a última música, né, apresentada foi Neguinha, assim, que fala aí do orgulho negro. Eu queria que você comentasse essa letra, por que você está soltando essa música, está falando desse tema. Eu imagino pela urgência, né? A gente precisa tratar muito disso agora, mais do que nunca. Vamos lá, queria que você comentasse. Essa música, eu não iria gravar. Conheci num dos primeiros convites que o Renato Gama, todo mês de maio,
a gente faz existe uma missa que é musical no Largo do Rosário, na Igreja dos Pretos, lá na Penha, e tem uma igreja, né, ao lado da igreja da Catedral da Penha, que são a Igreja dos Pretos, e todo ano eu falo a gente, porque agora, né, depois que eu conheci, a gente está ali, todo ano a gente está ali envolvido. É chamado Sagrado, esse musical, que o Renato, né, produz, Renato Gama. E o que aconteceu? Eu ouvi essa música, era uma música que eu não conhecia, mas ali, no lugar, e as pessoas que estão acostumadas, eu não conhecia ainda, eu já tinha ido em algumas missas, mas não estava envolvida. E essa música todo mundo cantava, do Renato. Ele cantou, eu cantei uma outra música, que era o Encantados, que também faz parte do álbum, né? E eu vi o Neguinho assim, e ouvi crianças cantando, aliás, a família cantando e crianças cantando, né? E passou um tempo, passando um tempo, o Renato fazendo um trabalho também numa escola em que ele trabalha, além dele trabalhar, né, como um professor musicoterapeuta dessa escola, ele conta muita história das meninas que ainda passam por isso. Aí eu falei, puxa, Renato, a minha vida faz sentido, o meu cantar faz sentido, se eu estou também fazendo alguma coisa. A gente sabe que a música entra nas pessoas, que a música faz bem, que a música já é por si só uma terapia, a letra mais ainda, mas eu preciso gravar Neguinho assim. Ele, poxa, né? Demorou, né? Muito gentil e amoroso. A gente desenvolveu, né, essa coisa de família musical, né? E a gente gravou, e é importantíssimo para as meninas, eu sempre penso nas meninas, porque eu tive isso, eu tive muito em casa. Essa coisa da autoestima, a gente era, não sei também, né? Porque meu pai é artista, então a gente acaba, eu me senti um pouco privilegiada. Claro que eu ia para a escola, a gente passa pelas coisas, mas eu sempre tinha uma autoestima que às vezes eu via meninas chorarem, sofrerem mais. Eu falei, poxa vida, eu preciso passar isso. Eu preciso gravar essa música, eu preciso conversar. E ainda estou no início dela, porque a gente gravou. Vai acontecer um festival também com esse título. Eu estou muito feliz. Então, eu senti a necessidade de gravar, de principalmente jogar nas redes, as meninas cantarem de volta quando sentirem alguma situação. Então, ela representa muito mesmo, e principalmente, né, lançar nesse mês da consciência negra, né, que a gente dá um grau nessa consciência para que ela se reflita o resto do ano, né, até novembro, né, próximo. Então, foi isso, ela representa muita coisa, muita coisa. E essa letra, né, maravilhosa, né, do Renato, né, letra e música dele. Então, é isso. Tudo isso representa muita coisa e representa a autoestima para as meninas, para todas nós, né? As meninas que existem dentro da gente, né? Ô, Izzy, quando é que sai o disco, o lançamento, né? Sai o disco completo, né? Quando é que tá pronto aí para a gente ouvir inteirinho? Olha, acredito, sabe, quase assim para a hora do almoço, na parte da manhã, ano que vem, assim, um pouquinho antes do meado do ano que vem. Aquelas correrias nossas, né? Mas acredito que talvez a gente lance mais uns 2 singles e depois vai o álbum inteiro, né? A gente quer lançar aí começo ainda do ano que vem. Como é que tá os outros projetos seus aí? Queria que você comentasse também. Como artista independente, eu sempre acho que não divulguei bastante todos os álbuns que eu lancei em torno da carreira. Então, enquanto eu não lancei, né, esse novo trabalho, que eu estou lançando os singles, eu estou fazendo um misto desses 30 anos de carreira, estou visitando os álbuns que eu já lancei, que inclusive com composições minhas. Foi bom que eu descansei um pouco, a compositora parou um pouquinho,
porque eu iniciei essa compositora com muita autocrítica, né? Eu comecei a arriscar em composição, até então só me imaginava como intérprete, aí dei uma descansada com essa fase, né, de gravar esses discos, que foi bom, porque eu acreditei, eu trabalhei muito a intérprete, porque poesia, eu frequento saraus e eu ouço as pessoas, né, declamarem aquela coisa até sem a música, e eu quis fazer isso com a música, mas que não tivesse, né, apesar do Renato também retratar muito bem o poeta, né, quando ele coloca a música nas poesias, mas eu dei esse grau, sabe, que também ficasse bem entendido, né, de interpretar, de chegar ali, né, de pegar o coração da pessoa. Então, foi uma fase muito boa que eu descansei. Mas tem já, né, álbuns que eu comecei a arriscar, a compositora nascendo aí. Então, eu quero trabalhar, que são álbuns muito bem produzidos, né? E então tem, né, os meus 4 álbuns, né, de carreira. Então, 4 álbuns e os 30 anos de carreira eu quero trabalhar enquanto eu não... E fazer shows, né? Tem uns shows que eu faço chamado Rainhas, que o carro-chefe sempre é Dolores Duran, que eu sou sobrinha dela, irmã da minha mãe, Elza Soares e Leci Brandão, e assim, eu faço um show que também falo de todas, e também, às vezes, eu dou uma focada em uma ou outra e faço um show também. Eu gosto, né? Eu gosto de interpretar, eu gosto de fazer show, então, no instante vou lá, eu decoro, é fácil. Então, é isso que eu estou fazendo até o lançamento do disco para valer. Show, fiz lançamentos no Sesc, mas eu quero, né, até lançar o álbum novo ano que vem. Legal, a gente conversou aí com a também rainha Izzy Gordon, falando aí dos projetos. Ela é sobrinha aí da Dolores Duran, né, como ela já citou, importantíssima Dolores, né? Está lançando O Dia Depois do Fim do Mundo, né? E sucesso aí no novo disco. Eu que agradeço, que honra, né? Estar aí com a Carta Capital, e agradeço a oportunidade e muitos anos de vida para vocês nesse trabalho. Maravilhoso, sou fã.